eu aprendi com uma pediatra antroposófica muito, muito querida. Ela me disse uma vez numa reunião que toda criança agitada lhe falta contenção, uma contenção amorosa, um abraço amoroso, um abraço de urso, né? Mas não que machuque, que prenda, mas é contenção. A criança, nem sempre toda criança TDAH, ela é hiperativa, ela pode ser uma criança sonhadora, de mãos frias, absorta num universo paralelo, mas que também a fragiliza muito, né? Então, é dar continência nessa criança, dar contenção, no sentido de lhe dar continência, de lhe dar abrigo. Porque, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta, até para entender melhor. Por causa de ser tão diferente, ou de ter tantas, né, habilidades, as quais ela não consegue se focar em uma, também existe uma rejeição em relação à cultura social que somos inseridos. Então, é isso que você fala, que aí precisaria do acolhimento? É isso que eu entendi? Ou não? Sim, com certeza. Eu ia dizer assim, do comportamento da criança, né? Hoje nós estamos num mundo assim que nós estamos terceirizando, é uma palavra desgastada para usar, mas é mais ou menos isso, a gente terceiriza muito, né? Com a TV, com a babá, com o parquinho, com a escola integral. E também é legal, porque nós somos modernos, nós somos atuais. Só que certas crianças, eu acredito que todas, claro, mas certas crianças precisam ainda mais de contenção, de continência, justamente para elas não sofrerem mais rejeições sociais. Então, assim, eu posso falar com um discurso tradicional, um discursinho chato, mas, assim, horário de dormir, né? Horário para tarefa, horário para banho, horário para TV, uso de celular. Imagina uma criança que o mundo é uma palheta de cores infinitas piscando o dia inteiro. Aí vem aqui a TV, vem aqui o cinema, vem aqui o jogo de futebol, né? Ela fica aberta, é como se ela estivesse assim exposta, ela e o mundo fossem uma coisa só. Só que isso traz uma exigência física, intelectual, que pode parecer que não, mas traz, e gravíssimo. Porque depois de tudo isso, ela toma um banho, senta, vai fazer tarefa, ela nem sabe onde está a página, que texto que era. Só para trazer um exemplo caseiro, né? Então, quando eu digo da continência, às vezes, é menos, é trazer menos para essa criança, menos imagem, menos, porque eu percebo, até pelos meus atendimentos, que se tem uma ideia talvez equivocada de que a criança hiperativa precisa fazer mais coisa. Ela precisa ser exposta a mais coisa, porque dela se cansa, porque dela chega em casa. Mas, peraí, ela é um curto-circuito, que gira o dia inteiro. Então, traz esgotamento, mas talvez aquela noite de sono não responda esse estresse cerebral que ela está sendo sujeitada por ser considerada uma criança hiperativa. Então, assim, uma coisa muito bacana é ritmo, né? É o respirar e o inspirar ritmado na vida da criança, na medida do possível, na medida de que cada família possa fazer, claro. Né? Se você puder, como mãe, pai, privilegiar esse momento para o seu filho de uma vida mais ritmada, eu acho ideal. E isentá-lo daquilo que o expõe demais. Ou porque é moderno, porque todo mundo tem, ou todo mundo faz. Se eu olho, se essa criança está apresentando resultados deficientes, em termos de qualidade, vamos falar, né, Raquel? Não de quantidade, de qualidade. Então, algo está algo está demais nessa criança, né? E para a gente encerrar aqui, né, esse papo gostoso nosso, eu queria jogar uma pergunta também sobre isso. Na realidade, os pais hoje, o que eu sinto, Raquel, é que também temos que buscar muitos caminhos de autoconhecimento e também estudo, né, sobre quem somos, para então olhar para os nossos filhos e conseguir ajudá-los.
porque também estamos entrando em uma era com muita informação, tecnologia, ao qual nós somos inseridos também gradualmente. Nós não sabemos como lidar com isso, adultos também. Então, eu queria que você dissesse aqui como que funciona isso para você, desse questionamento que eu sinto que é de vários pais, várias mães, que também, com esse ritmo que você disse, chega em casa e não para, pega esse celular aqui e continua lá trabalhando, fala, mas eu preciso. Então, isso entra em um contraponto muito ruim para o filho, quando você fala de neurônios espelhos, porque ele não entende porque que a mãe que ritma ele, mas nem ela consegue se cuidar, não é? Eu queria que você falasse sobre isso para a gente fechar com chave de ouro aqui. A gente está fechando, mas eu lembrei, porque está tão gostoso, né? Esse tipo de virar um cafezinho, um chazinho, e a gente, né? Que é muito instrutivo para nós, antes de ser para um grande público, né? Tem uma coisa muito importante que eu separei aqui para te falar, para fazer essa conexão com as constelações familiares também, e depois a gente fecha com essa questão do dia a dia de pais, mães e filhos TDAH. É isso que eu acho que você está falando. Somos todos hoje, né? Verdade. Hiperacelerados. Eu sei. Assim, uma coisa muito importante das minhas observações, são minhas observações. Eu acho que cada profissional, terapeuta, constelador, ele pode ter suas próprias observações e falar, não, eu acho que o que ela está falando já não é algo tão certo. Mas eu estava me lembrando de que as frases faladas para as crianças que têm déficit de atenção são: sai daqui, para de falar, para de pular, não me irrita, você vive no mundo da lua, por que você é diferente, por que você faz isso, né? E eu estava fazendo uma conexão com aquele perfil que eu trouxe das constelações, quando ela olha os transtornos psiquiátricos, né? Uma das primeiras frases que a gente percebe num movimento, num campo onde está sendo olhado um transtorno de atenção de uma criança diante da sua família, é que, havendo alguém excluído, tendo alguém com um sentimento de não pertencimento a essa família, essa pessoa dentro do campo, ela fala assim: ninguém me vê, ninguém me quer aqui, eu não sou visto neste lugar onde eu estou. Percebe a imagem que eu estou falando? É como se essa criança, em algum nível dela, reproduzisse a fala daquele que é excluído, daquele que é tido como não pertencente àquele sistema familiar, pelo evento, pela ocorrência que foi dentro dessa família. Eu digo, esse sentimento perdura nesse sistema familiar e ele se aloja nessa criança. É como se finalmente uma consciência maior, superior, dissesse assim para essa família: agora está na hora de olhar desse sentimento que não está sendo visto dentro dessa família. Então, aquele excluído familiar que tem a sensação de não pertencimento ao seu próprio sistema familiar, reproduzida essa mesma sensação nessa criança que apresenta transtorno de atenção. Essa sensação de que ninguém me vê. Você pode perceber que muitas vezes a criança interativa, as pessoas passam a não olhar para ela, no sentido assim: ai, já deu, né? E deixam ela, às vezes, cada vez mais solta, para ver se sossega. Mas a gente não percebe isso, eu volto a afirmar, é uma observação minha, que nós estamos reafirmando aquele sentimento familiar que está esperando para ser olhado, reintegrado, ressignificado dentro dessa família. Então, a criança, ela vem eclodir todo o que a gente chama, né, sintomas dessa hiperatividade ou desses lapsos de memória, justamente para que ela seja acolhida e que seja dado continência, abrigo ao comportamento dessa criança. Então, assim, eu acho que, como eu disse, muitas famílias passam por isso hoje, justamente
pela nossa modernidade, né? Somos todos plugados, temos TVs, temos tudo e qualquer coisa nos chama a atenção a qualquer momento, né? E talvez pudéssemos, eventualmente, fazermos a moda antiga, né? Sair com as crianças, ir para o campo, fazer uma trilha, ir numa cachoeira. Todos nós vamos sobreviver se ficarmos 2, 3, 4 horas sem acessar nenhuma mídia, né? A gente pode hoje programar o que era natural antes, né? A questão de uma roda, um círculo na fogueira, as mães preparando, as avós preparando comida no final de semana. Pelo menos, eu presenciei muito isso na casa da minha mãe. Juntava a mulherada de final de semana, era um monte de polonesas e ficavam fazendo comida. Isso traz muito para a criança como memória afetiva, né? Então, resgatar pequenas e praticamente de graça situações que nos proporcionam esse realinhamento. Eu acho que essa palavra, ela cabe muito bem agora para finalizar, esse realinhar. Se essa criança está sempre ou para cima ou para baixo o tempo todo, que eu, adulto, proporciono minimamente um ambiente de realinhamento. E, por fim, toda criança TDAH, provavelmente ela é um adulto, né? TDA. Ou seja, você quando olha para essa criança com esse transtorno, e a ajuda, você colabora para o futuro dela também, né? Eu acho assim que não é uma doença, ela tem uma categoria, ela é categorizada, ok, tá tudo certo, mas ela é algo que me ensina também. Eu sinto isso, assim, ela me veio, eu precisava disso, sabe? Algo que me trouxesse um esforço maior de direcionamento na vida, enquanto, como você disse agora há pouco, né? Eu estou num compasso e as pessoas estão em outro, né? Mais lento. Eu acredito que ela me traz um plus. Sabe quando um carro é plus e ele é mais interessante? Eu acho que esse transtorno nos traz um plus. Ele nos traz um viés que diz assim pra gente, você vai dar conta. Você vai precisar de um pouco mais de disciplina, você vai precisar de um pouco mais de paciência, um pouco mais de acolhimento. Só que também, é assim que eu vejo, Raquel, nós estamos mais preparados, por causa dessa síndrome toda, de olhar para o outro. O que eu falo? No sentido assim, se eu tenho tudo tão, com uma tinta tão forte dentro de mim, eu posso transmutar isso em amor, muito amor, e olhar para o outro com muito mais amorosidade e, por que não, entender ele bem melhor, né? Então, acho que preconceito, ideias congeladas, fixas, do que seja uma coisa ou outra, nós estamos vivendo um tempo de muita ressignificação, né? Então, que seja com uma medicação temporária, que seja por medicações alternativas, acho que tudo está valendo. Eu acho também. Eu acho que a medicação, a pessoa tem que ter muita consciência, porque como eu me mediquei, tomei, e assim, você não pode parar de uma vez, né? Você aí vai tendo que fazer aos poucos, então é algo assim muito sério mesmo, né? A pessoa, mas também é um caminho, eu utilizei e não utilizo no meu filho. Eu utilizo o que você disse, eu utilizo a homeopatia, os florais, e dá super certo. E principalmente, eu acho que o que me encantou, que você disse, é assim, é a gente identificar o que ele tem de bacana e deixar que aquilo flua mais, sim, fortemente, para que ele se sinta brilhante na criatividade que ele tem, né? Porque senão a gente vai colocando já essa coisa da rejeição, desde a infância, é o que temos os adultos. Eu tive que trabalhar muita rejeição, porque eu me senti um extraterrestre, né, nesse mundo. Então, eu sou a prova viva disso.
Eu também. E nas mínimas coisas, numa fila de escola, você era o aluno que estava fora. Né? Numa leitura de livro, você era que sempre pulava as linhas. Né? Assim, nas mínimas coisas, tem sempre algo apontando que você tem um problema, tem um problema. Né? Pois é, mas então, mas é isso que eu te falei, que nem no meu caso, na parte de estudos, isso não me afetava. Engraçado isso, né? Cada um setoriza em algum lugar, né? Porque assim, os médicos até eles questionavam, como que você conseguiu até fazer uma faculdade? Eu falei, uai, sei lá. Às vezes a gente consegue fazer duas, ué. Mas então, assim, só para te trazer uma complementação, porque senão o assunto das constelações também fica meio um pouco aéreo, né? Um pouco aéreo. Quando uma mãe leva a questão da criança, ela não leva a criança, ela leva a questão da criança em um grupo de constelação, ou mesmo numa constelação individual, e se evidencia que nessa família efetivamente havia uma exclusão, ou a criança estava olhando para o pai por causa de uma sintomatologia que o pai possa estar apresentando, por exemplo, a adicção, né, em drogas, em alcoolismo, enfim. A gente não sabe para onde pode estar direcionado esse transtorno da criança, para onde, afinal, a criança olha, o que preocupa espiritualmente a criança, né? Então, a mãe, depois de uma constelação onde ela olha a questão envolvendo o transtorno, ela é tomada de uma consciência. E o grande efeito que eu tenho presenciado é o tal amor, né? A mãe é tomada por muito amor, por muito reconhecimento de que seu filho está fazendo muito por ela, ou pelo pai, ou seja lá por quem for. Então, e aí que está a grande pegada. A criança volta para o lugar dela. Ela volta a ocupar o lugar dela. Ela é só a criança. As questões dos adultos são as questões dos adultos. E hoje nós estamos dizendo isso com muita frequência. A criança vive e opina as questões adultas, né? Então, nós adultos também precisamos buscar essa força própria para lidar com as nossas questões adultas, né? Então, a criança, ela diminui de tamanho nesse campo, né? Ela desincha e ela tem mais presença, né? Ela fica mais presente. E aí, talvez, provavelmente, penso eu, ela vai ficar na fila, ela vai receber menos rejeição, porque ela se sente mais adequada. Não é certinha, ou não estou dizendo assim que a gente tem que ter uma regra do que é certo ou não, mas ela se adequa fisicamente, ela fica mais fisicamente adequada, ela fica mais presença de espírito mesmo para qualquer afazer dela. Eu acho que você colocou com muita propriedade isso, né? Porque, na realidade, é o que a gente disse mesmo. Os adultos que hoje são pais, né? Que são pequenos ou adolescentes, eles precisam entender que eles precisam se curar, mas sem culpa. Né, Paula? Eu acho que a gente tem que culpar a culpa e falar que a gente fez o melhor que a gente podia até aquele momento. Agora, quando você sabe de uma informação e você tem a consciência que existem caminhos para você lidar com essas questões que são difíceis, aí você tem que tirar todo o vitimismo realmente e agir, tomar ações para que você limpe todas aquelas questões passo a passo, sem se violentar, né? Mas é importante a gente dizer isso. E estar sempre ciente do sentimento, né? O que a criança sente, o que ela sente que vai extraindo ela conseguir, né, se reconectar com ela mesma e descobrir alternativas para ela sair das situações difíceis, né? Com certeza, porque ela tem essa força. Tem. Ela está emaranhada, mas essa força está lá, como em qualquer um de nós. Agora, uma outra coisa que eu não queria deixar passar, porque talvez o público que possa acessar essa nossa conversa gostosa possam ser os professores, né? Pessoas na orientação pedagógica. Isso. E hoje tem a pedagogia sistêmica, né? E tem um livro chamado Você é um de Nós. Olha que interessante, você falou da rejeição, e tem um livro que foi cheio, né? Você é um de nós. Na ideia de que o aluno, por ser diferente, por estar destoando de uma normalidade pretendida, ele não deva ser excluído, pelo contrário, ele é um de nós, né?
Esse livro é da pedagoga sistêmica, entre outras formações que ela tem, Marianne Frank Gripsch. Ela traz relatos emocionantes de dinâmicas que ela desenvolveu com professores e alunos que apresentavam as mais variadas transtornos comportamentais, né? E uma dica muito preciosa que eu deixo para o professor que tem um aluno, às vezes uma classe inteira, né, com déficit de atenção, que é muito recorrente hoje, é olhar para o aluno e é um exercício mesmo que ele pode fazer sozinho ou na sala de aula. Olhar para o aluno e ver atrás dele o seu pai e sua mãe. Porque o aluno só o aluno é integralmente o pai e a mãe que está nele. Quando a criança ela tem as costas aquecidas pela sua família de origem, de onde ela veio, como ela é e da forma que é, porque essa é a única forma, esse é o jeito certo da criança, e o professor consegue honrar isso na criança, ele já tem parte da questão resolvida em sala de aula. Se ele honra o pai e a mãe na criança, assim como a criança é, e assim como esses pais são. Porque qualquer questão familiar que seja um embate do professor é causa vencida. Por quê? Qualquer causa familiar para um professor é maior que o professor, ele não pode com aquilo. Mas se ele olha, respeita e reverencia os pais naquela criança, sinceramente, ela se sente aquecida pela presença desses pais assim como são e se sente mais acolhida por esse professor, independente das questões que tem em sala de aula, que podem não ser resolvidas só apenas naquele momento, né, que vão ainda ter lá nessas repercussões, mas se o professor se coloca com esse olhar, é só um olhar, sabe, Raquel? Não é um exercício além desse, mas é um exercício poderoso. Porque daí, nesse livro dela também comenta que o próprio professor traz também as suas origens para a sala de aula, né? Pai, mãe, assim como que o torna uma pessoa que ele também recebe intuitivamente mais respeito dos seus alunos, né? Então, no final, é sempre o amor, né? É sempre o amor que vai resolver. Sempre. Eu agradeço muito, Paula, a sua disponibilidade para conversar comigo, que esse vídeo ajude muitas pessoas a terem novas reflexões para fazerem escolhas mais saudáveis para a sua família, dentro do contexto que ela tem, né? E eu quero que você diga aí, convide as pessoas para esse sábado ir na constelação familiar que você vai... Amanhã, dia 21, sim, a constelação familiar, um grupo de constelação familiar na Granja Viana, Rua Epomina Fonseca 266, a partir das 15 horas. Quem quiser, por favor, compareça. E quem sabe a gente possa olhar algum desvio de comportamento de alguma criança e trazer já, retomar, que toda família ela é repleta de amor, isso é indiscutível. Mas retomar esse amor maior, né, que tem em cada família. Então, pode concluir. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque assim, você, como outras propostas que você já me trouxe, você me trouxe uma abertura a qual eu estava esperando para vir. Eu estou escrevendo artigos sobre o transtorno de atenção, vou colocar à disposição para você, e eu acho que a verdade é sempre essa. Nós não somos ilhas isoladas, nós somos um arquipélago. Eu preciso da Raquel, a Raquel tem em mim alguma força e assim a gente vai resolvendo. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Isso é sincronicidade, né? Beijo grande, fica com Deus, viu? Obrigada.